Hora de falar de economia com Rita Mundim. Muito boa noite, Rita. Rita, mais um dia que o mercado sofreu os efeitos da fala de Donald Trump, dessa vez ameaçando aplicar tarifa de 50% contra a China, que a gente viu agora há pouco. Para onde essa guerra comercial pode nos levar, hein, Rita? Oi, Leandro, boa noite. Olha, é o que a gente vem dizendo aqui, eu estou comparando essa guerra com a pandemia. Nós tivemos um vírus que parou alguns setores da economia, que parou a economia e que a gente não tinha ideia da duração, né, dessa pandemia e a gente estava procurando a vacina, né? Agora resta saber se a negociação será essa vacina eficiente e quando que ela vai começar a ser aplicada, porque o comércio precisa se movimentar. É ele que movimenta a economia. Então, a recessão nos Estados Unidos parece que já está contratada. E como eu chamei aqui, é um toma lá da cá. Né? Os Estados Unidos anunciam, aí a China faz a retaliação e agora o Trump está ameaçando com mais 50%. Nessa madrugada, né, as bolsas asiáticas despencaram. Lá no Japão, a queda foi de mais de 7%. O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong caiu 13%. A Bolsa chinesa também caiu cerca de 10%. E foi na Europa, quem caiu menos, caiu 4%. E nos Estados Unidos, por causa dessa fake news, que no meio da manhã falaram, olha a cobra, é mentira, o Trump vai adiar por 90 dias todas as tarifas, menos a da China. Depois, a porta-voz da Casa Branca disse, não, as tarifas vão valer. E agora o Trump já ameaça ainda aumentar as tarifas chinesas por causa da retaliação. Vamos ver como o mercado asiático vai funcionar e é óbvio que o clima é o pior possível, porque falta um horizonte de tempo e falta negociação. Então, se essas negociações emperrarem e se esses novos, né, porque cada um vai ter que procurar novos mercados. Hoje eu vi um estudo do UBS, eu achei muito interessante, para você ver aonde que o Trump quer chegar. Sem esses 50% adicionais, o iPhone, o Pro Max 256, que é fabricado na China, ele teria um aumento de 30% nos Estados Unidos. O outro iPhone, o de 128, o 16 de 128, é fabricado na Índia. O aumento seria de 12%. E o Apple Watch é fabricado no Vietnã. Então, o que o Trump quer? Que isso tudo comece a ser fabricado nos Estados Unidos. Então, ele está de olho em agregar essa cadeia da tecnologia e trazer isso de volta para os Estados Unidos. Parece que essa é a guerra do Trump. Ele quer nacionalizar o máximo possível o que os Estados Unidos hoje produz de melhor. Então, as 7 magníficas, que a gente falou isso da semana passada, elas estão sofrendo muito, porque elas têm o produto, mas, na verdade, os componentes do produto, a marca americana, a sede administrativa fica nos Estados Unidos, mas os produtos são embarcados e são produzidos fora dos Estados Unidos, e preferencialmente, né, pelo que parece, na Ásia, que foi onde o Trump mirou a sua carga mais forte de impostos. Rita, eu vou chamar agora uma fala do ministro Fernando Haddad, daqui a pouco a gente volta, pode ser? Olha, o ministro da Fazenda disse hoje que o projeto que amplia a isenção do imposto de renda não vai comprometer o equilíbrio das contas públicas. A proposta do governo estabelece um imposto mínimo de 10% sobre os chamados super ricos, como forma de compensação. Vamos ouvir. Se ela passar, e a gente espera que o Congresso, senador Pacheco, vote com a mesma diligência que votou a reforma do consumo, vote a reforma da renda, todos os trabalhadores brasileiros com carteira assinada que ganharem até R$5.000 vão ficar 100% isentos do pagamento de imposto de renda. Ou seja, nós estamos falando de 15 milhões de brasileiros. 10 milhões que ganham até R$5.000 e não são isentos. E 5 milhões que ganham de R$5.000 a R$7.000 hoje, que vão pagar menos ou vão deixar de pagar imposto de renda. Mas é importante salientar que esse projeto ele não é um projeto que compromete o equilíbrio das contas públicas. Por quê? Porque ele tem um outro componente. Ele vai cobrar daquele que ganha mais de R$1 milhão por ano e hoje não paga nada de imposto de renda. Rita, concorda com o ministro?
ou não paga nada, eu queria saber quem é que ganha mais de 1 milhão por ano e não paga nada de imposto de renda. O que eles estão querendo é uma carga adicional ao que eles chamam de super rico. Outra coisa que eu achei interessante é porque, até onde eu sei, a faixa são R$600 mil. E hoje eu já está falando de 1 milhão. Então já tem até uma negociação que nem foi colocada na mesa ainda no Congresso, aumentando a faixa de 600 mil para 1 milhão. E aí, o que ele tem que convencer, não só, né, a população, para a população, eu acho que 5 mil é pouco. Essa isenção tributária deveria ser muito maior, 10 mil, 12 mil. O problema é que o Estado, ele tem uma fome de arrecadação enorme e ele não vinha corrigindo essa tabela há muito tempo. E ele continuou gastando cada vez mais, sem olhar para o lado das despesas. Então, ele quer aumentar as receitas em cima desses chamados super ricos. Mas o problema é que estados e municípios recebem parte desses impostos arrecadados. Então, tem que convencer prefeitos e governadores de que essa equação vai fechar. Segundo as contas da Receita, em 2026, o governo vai abrir mão de cerca de 25,6 bilhões em arrecadação. Mas, segundo a Haddad, o governo vai arrecadar 25,2, quer dizer, algo muito próximo, com esse imposto extra, que é um imposto a partir de 10% nos super ricos, que já pagam imposto, claro, e mais a taxação sobre a remessa de dividendos, onde ele acha que vai arrecadar 8,9 bi. Esse número ele varia de acordo com o lucro das empresas, de acordo com o desempenho, inclusive, da economia. Então, esse número tem que ser muito transparente, essa conta tem que ser muito bem feita, porque senão deputados e senadores não serão convencidos, porque eles têm que dar resposta para suas bases, eles têm que conversar com os municípios, têm que conversar com os governadores dos estados, porque as contas públicas, como é que elas são feitas? É o governo central mais estados e municípios. E ao longo da história, estados e municípios geralmente são superavitários. E o governo central é deficitário. Então, na hora que você soma governo central, estados e municípios, receitas menos despesas do governo central, estados e municípios, você vai ter equilíbrio, zero, déficit ou superávit. Se você desequilibrar estados e municípios com perda de receita, aí, meus amigos, nós teremos uma intensificação do problema estrutural do Brasil, que é a geração contínua de déficits primários. Então, muito cuidado na hora de fazer a conta e de votar esse projeto, que eu acho que vai ser muito difícil e vai ter muita negociação política. Rita, vamos falar agora da Petrobras. O ministro de Minas e Energia procurou a Petrobras nos últimos dias para pedir uma redução no preço dos combustíveis. O pedido está bem fundamentado, Rita? Olha, o preço do barril de petróleo caiu muito, né? Ele chegou a atingir preços que a gente não via há 3 anos. Nós estamos falando do barril valendo algo em torno entre 60 e 65 dólares. Mas essa paridade ela vem sendo equalizada. Segundo a ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, pelos preços de fechamento da sexta-feira, a defasagem do diesel e da gasolina está em torno de 5%, tanto para o diesel quanto para a gasolina. Então, essa seria a margem que a Petrobras teria. Então, não é uma margem tão grande por causa do nível de oscilação e de volatilidade. O petróleo caiu em cima de uma expectativa de recessão global que ninguém sabe o tamanho ainda e a duração. Se as negociações, hoje, vou te dar um exemplo, na hora que saiu a fake news lá que o Trump iria adiar por 90 dias, as bolsas que estavam caindo 3%, 4% viraram para o positivo. O S&P 500, que congrega as 500 maiores ações por valor de mercado nos Estados Unidos, ele recebeu de injeção 4 trilhões de dólares
só com essa notícia. Então, você ficar mexendo demais no preço do barril de petróleo em cima de um período de altíssima volatilidade e muita especulação pode ser perigoso. Tanto que as ações da Petrobras, quando essa notícia saiu, as ações voltaram a cair forte e fecharam quase na mínima. E elas estavam praticamente no 0 a 0. Então, essa notícia não agradou os investidores, porque a gente sabe que depois que abaixa e depois para subir, como é que fica isso? E aonde que está a política e aonde que está a transparência na formação do preço da Petrobras? Que ninguém sabe, todo mundo sabe a política de preço, mas a gente não sabe a base de cálculo, como a gente sabia antes. Mas, enfim, a defasagem, segundo a Abicom, porque eles pesquisam, né, todo o mercado internacional, está em torno de 5%, considerando o fechamento de sexta-feira. Ok. Rita, obrigado, viu? Até amanhã. Vou esperar o delay, porque ela sempre... Oi, por favor. Você me dá um minutinho? Claro, por favor, à vontade. Olha, hoje é dia do jornalista e eu quero parabenizá-los, todos. Mas eu quero um parabéns especial, eu não sou jornalista, eu sou economista. Eu tenho uma sobrinha que eu me orgulho muito dela. Ela passou em primeiro lugar em jornalismo na Universidade Federal de Sergipe. E hoje, dia do jornalista, ela defendeu o TCC dela, vai formar agora, e obteve, por unanimidade, 10 de toda a banca. Então, Carolina Mundim, vocês aguardem aí, viu? Tá certo. Parabéns a Carolina, viu? E a todos os jornalistas pela data. Obrigado pela lembrança, viu, Rita? Obrigada. Grande abraço. Até amanhã.